Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre educação clássica, educação cristã. E hoje nós temos a primeira aula importante, realmente do curso, Nós tivemos aí a apresentação e a bibliografia. E agora nós vamos de fato entrar no conteúdo mesmo do curso, Vamos discutir aí a respeito de educação e hoje a gente só vai comentar a respeito mesmo da definição, da noção de educação, da função, finalidade, enfim, vamos só trabalhar a respeito desse tema especificamente. Aí depois nós entramos nos outros pormenores, tá? Então na lição anterior desse texto, desse vídeo aqui, vocês têm alguns trechos de texto que eu separei para que vocês lessem antes de fazer essa aula. Alguns trechos retirados de 2 livros que eu recomendei para esse curso, 2 livros que fazem parte da bibliografia desse curso. Um deles é a Divini Illius Magistri, que é a carta, documento escrito por Pio XI, e também o Catecismo da Educação, tá? Então, as citações aqui são diretas do próprio texto. E importantíssimo que a gente veja aqui, por exemplo, no Catecismo da Educação, a definição e a noção de educação, que é importante para a gente compreender o primeiro ponto desse curso, que é o que é a educação, para que ela serve, qual é a sua finalidade, quais são os seus objetivos, e a gente fazer essa diferenciação entre a educação cristã, clássica, e a educação moderna, comparando as duas coisas, quais são as suas diferenças, suas semelhanças, e por que uma é superior à outra, e etc. Tá? Então, falando sobre educação de uma maneira geral, hoje a gente tem uma noção muito distorcida sobre o que seja educação, uma definição muito pobre, muito reduzida da educação. Geralmente, quando você pergunta para alguém o que é educação, essa pessoa vai te responder, ela pode confundir educação com ensino propriamente dito, que seria a instrução, a parte de formação intelectual mesmo, a instrução. Ela também pode dividir duas coisas aí, Muita gente faz isso hoje em senso comum. A educação é dentro de casa, o ensino é na escola, então são coisas diferentes. Como se você pudesse dividir essas questões. Lógico, você pode separá-las, mas abstrair só mentalmente, porque na realidade tudo se dá ao mesmo tempo e a educação ela é um todo. Nós vamos conversar sobre isso ainda daqui a pouco. Mas hoje as pessoas entendem a educação basicamente como isso, uma espécie de instrução escolar, de escolarização, tá? Mas na verdade é algo muito mais amplo do que isso. A gente tem que entender que a educação é algo muito mais amplo, muito mais cheio de significado do que somente essa redução que a gente faz, que as pessoas fazem hoje, por conta, evidentemente, do sistema educacional moderno, do modelo educacional moderno que reduziu a escola a somente a mera instrução e até mesmo, em outro sentido, a uma escolarização e quase até um adestramento. Por isso que a gente vê tantos casos hoje de doutrinação política e ideológica dentro das escolas, e isso é feito quase através de um adestramento psicológico, de uma escolarização, de uma espécie de reforma psicológica, que inclusive o Pascal Bernardin trata muito bem no seu livro sobre essa questão, que é o Maquiavel Pedagógico, que inclusive eu citei em uma das aulas aí falando a respeito da bibliografia desse curso. Então vamos à noção correta aí, A gente tem que entender que, primeiro, a educação ela é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a mera formação intelectual ou a mera instrução intelectual, ensinar português, matemática, história, geografia. Muito mais do que isso. A educação ela é muito mais ampla. Como é que a gente pode definir de uma maneira simples que fique bem claro, Até escrever essa definição que ela é importantíssima. A definição correta de educação é a formação integral da pessoa humana em todas as suas dimensões. Tá? Então, a formação integral da pessoa humana em todas as suas dimensões. Onde nós encontramos essa definição? Bom, nós encontramos ela nesses 2 livros que eu falei e em muitos outros lugares também. Esse é o conceito católico da educação, o conceito cristão de educação.
a formação integral da pessoa humana em todas as suas dimensões. No Catecismo da Educação a gente encontra essa mesma definição, e na Divini Illius Magistri a gente também encontra essa mesma definição. No Catecismo da Educação, vocês podem ver aí no trecho que eu citei na lição anterior, e eu vou ler diretamente do texto aqui, uma pergunta que ele coloca, o livro é todo colocado em perguntas e respostas, e a pergunta é: como se poderá definir a educação? Ou seja, qual é a definição de educação? O que é educação, basicamente, né? E aí ele põe: a educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades, né? Interessante, todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, que constituem na criança a natureza, aqui no caso uma criança, mas pode ser também um adulto, a natureza e a dignidade humanas. Dar a essas faculdades uma perfeita integridade, novamente a questão da formação integral, elevá-las à plenitude de sua força e da sua ação. E deste modo formar o homem, prepará-lo para bem servir a pátria nos diversos cargos sociais e que um dia é chamado a desempenhar através da jornada da vida. E assim, num alto pensamento, conquistar a vida eterna, enobrecendo a vida presente. Eis a obra e o fim da educação. Então, é importantíssimo entender que ela é a arte de cultivar, exercitar todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas da pessoa humana. Então, é essa mesma ideia de formação integral, todas as faculdades. E aí ele divide em 4 partes que depois ele trata no livro de uma maneira mais detalhada cada uma delas. As faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas seriam a educação física, a educação intelectual, formação moral e a formação religiosa, que estão intimamente ligadas aí, tá? Essas 4 coisas são muito importantes e a gente vai trabalhar também com essas 4 divisões e até mesmo outras divisões que a gente pode inserir aí dentro dessas outras divisões. Então, nós vamos trabalhar com definições diferentes e comparando as diferentes definições, as diferentes visões e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, o que elas têm de bom e de ruim, tá? A Divini Illius Magistri também trabalha a mesma definição, quando ele fala a essência, importância e excelência da educação cristã. No comecinho já do parágrafo, eu citei aí para vocês na lição anterior também, somente essa partezinha. E ali ele diz, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se, nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para o qual foi criado. É claro que, assim como não se pode dar a verdadeira educação sem que seja ordenada para o fim último, não pode dar-se a educação adequada, perfeita, senão a cristã. Então aqui coloca a educação cristã como um modelo superior de educação, acima de todos os outros modelos, mas também a formação do homem nesta vida terrena em ordem a alcançar a vida eterna. Então, se a gente for colocar uma coisa em comum entre essas duas definições, é que elas colocam que a finalidade da educação é mais elevada, é transcendente e não simplesmente uma definição imanente. Então, se vocês prestarem bem atenção, também na lição anterior, eu coloquei esse pequeno diagrama que eu desenhei para vocês compreenderem bem, tá? Não sei se dá para ver direitinho aí, mas o diagrama está na lição anterior. E esse diagrama ilustra mais ou menos dos dois lados, separando aqui, do lado de um lado e do outro, a educação cristã clássica e a educação moderna. Isso aí dá para entender bem quais são as diferenças de cada uma delas. Então, como é que a educação deve ser, como é que a educação é definida de acordo com esses dois documentos, com esses 2 livros e com a tradição cristã católica mesmo. Formação integral da pessoa humana em todas as suas dimensões, física, moral, espiritual, psicológica, imaginativa e etc. Então, todas as dimensões, até mesmo a dimensão física, até mesmo as disposições físicas, a saúde da pessoa faz parte da educação dela. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, controlar os próprios desejos, não consegue controlar a própria saúde, cuidar da própria saúde, não pode cuidar também da própria formação moral, do próprio intelecto, etc. Tá? E os 2 modelos de educação, a educação católica, cristã, clássica e a educação moderna, elas têm finalidades diferentes. Então, no fim da história, a educação é a mesma coisa, é a formação da pessoa. Tá? Mas as duas têm finalidades diferentes, tá? E visões diferentes aí.
Então, a educação moderna, ela educa as pessoas, ela ensina as pessoas, instrui as pessoas com a finalidade de obtenção de vantagens terrenas, ou seja, a finalidade da educação moderna é uma finalidade puramente imanente. Ela foi feita para essa terra, para esse mundo. Então as pessoas que vão à escola, elas são, entre aspas, educadas para essa vida, né? Então as pessoas até costumam dizer, né, que a educação aí para você ganhar a vida, ou para você vencer na vida, para você se dar bem na vida, ou que se você não for para a escola, você não vai ser ninguém na vida, né? Ou você não vai ser alguém na vida. Então consiste basicamente numa visão imanentista e terrena, puramente terrena. Então as pessoas são educadas, entre aspas, para esta vida, para a vida terrena, com fins a obter vantagens nessa vida, obter diplomas, obter emprego, dinheiro, status e vantagens terrenas, tá? Então são coisas que consistem basicamente na visão somente imanentista de que essa vida é o que existe, puramente materialista de um certo lado também, acreditando que somente essa vida mesmo é a que existe e o que importa é você ser bom nela, você ganhar vantagens nela. Enquanto a finalidade da educação cristã, da educação clássica, é muito mais elevada. Então a finalidade é o quê? A obtenção do quê? A obtenção da vida eterna. Então as crianças cristãs, as pessoas cristãs, elas são educadas não simplesmente para ganhar a vida terrena, mas para ganhar a vida eterna, não é? Então existe uma diferença muito grande. A educação moderna, o modelo educacional moderno visa este mundo, essa terra, é imanentista, e a educação cristã, a educação clássica, ela é transcendental, ela visa a vida eterna, ela visa não este mundo, mas o próximo. Então, está educando cidadãos não para a terra, mas cidadãos para o céu. Então, a diferença grandiosa na finalidade dessas duas coisas é esta. Então, o objetivo é o céu, a vida eterna, os bens eternos, como a verdade, a sabedoria, né, que são coisas eternas, e visa sempre a transcendência, principalmente, né? Então, a principal diferença é que a educação moderna cria os filhos para o mundo, e a educação cristã clássica educa, forma os filhos para o céu, forma as pessoas para o céu, para serem habitantes do céu. Então a gente usa até a expressão cosmopolita, né? Os habitantes do mundo. Então a educação moderna cria cosmopolitas e a educação clássica cria habitantes do céu, cidadãos do céu. Tá? É importantíssimo fazer essa definição, porque a finalidade das duas coisas é bastante diferente. Então esse é o principal direcionamento que você deve dar para a sua educação e para a educação das outras pessoas que você for, né, contribuir de alguma maneira. Então, as principais finalidades para a educação cristã clássica são o bem, a verdade e a beleza. São essas três coisas que são as verdades, né, os bens eternos que a gente tem que sempre buscar e que a gente só encontra em perfeição no próprio Deus. Só Deus é perfeitamente bom, perfeitamente verdadeiro e perfeitamente belo, no sentido mais puro dessas palavras mesmo. Mas nós temos sempre que buscar alcançar essas três coisas nos graus máximos que a gente conseguir, embora elas sejam impossíveis de alcançar em perfeição, porque só Deus possui essas características em perfeição. Então nós temos que buscá-las com toda a nossa força, e esses têm que ser os três objetivos aí da educação cristã, da educação clássica. Então você vai ter que se educar visando essas três coisas sempre, e se você não tirar de vista essas três coisas, em nenhum momento você não vai distorcer nem corromper a sua formação em momento algum. Tá? Então esses têm que ser os três objetivos. Sempre a gente tem que estar buscando essas três coisas, e se elas estiverem sempre à nossa vista, sempre a nossos olhos, a gente não distorce, a nossa formação continua sempre sem distorção, sem desviar do caminho, sem nenhum tipo de deturpação, de entorpecimento. Então é importante manter essas três coisas em nossa vista com facilidade. Então, o bem, que está ligado diretamente à moralidade e à santidade. Nós temos que buscar as coisas boas, né? Ser pessoas boas também, buscar sempre a caridade, buscar o bem, de uma forma geral. Buscar sempre a verdade, que aí a gente liga diretamente com a sabedoria.
nós buscando a verdade, seja nas ciências que a gente fala, né? Nas ciências naturais, mas também na filosofia e etc., nas verdades físicas e metafísicas. Nós temos que estar buscando sempre a verdade. Se nosso compromisso for com aquilo que é bom e com aquilo que é verdadeiro, nós nunca vamos desviar nossos estudos. E também temos que ter um compromisso com aquilo que é belo, com a beleza, que aí sempre vai remeter a gente à beleza metafísica, ao ordenamento dos nossos estudos. Então, nossos estudos têm que ser ordenados, embora isso pareça ser domínio da lógica, também pareça ser domínio da verdade, do bem. É domínio das três coisas, né? As três coisas se confundem um pouco. Isso se assemelha bastante ao mistério da Trindade, né? Da Santíssima Trindade. São três pessoas, mas o mesmo Deus. Aqui nós temos também as três finalidades, mas também a mesma coisa. As três se confundem um pouco, né? Então é bastante difícil, é meio misterioso isso. Então a principal característica aí da beleza dentro da formação, dentro da educação, é o ordenamento. As coisas têm que estar ordenadas, têm que ser coerentes e respeitar uma determinada ordem, porque essa ordem transparece a beleza da formação, da educação cristã. Tá? E também a questão da formação do senso estético está sempre ligada a essa questão da beleza, né? A questão das artes e do senso estético, você sempre tem que ligar a essa questão da beleza também. Tá? Enquanto isso, o outro lado, que é a educação moderna, confundiu todas as coisas, reduziu tudo isso e retirou muitas dessas coisas que estão na formação da educação cristã, né? Primeiro, a educação religiosa, a gente tem todas essas partes, né? Todas essas partes constituintes da educação, da formação integral. Essa formação integral é composta de partes diferentes, como, por exemplo, quais partes são essas? Essas que eu citei no Catecismo da Educação, formação física, né? Educação física, intelectual, moral e religiosa. A gente pode dividir em outras coisas também, por exemplo, formação, eu divido em várias partes, né? Em mais partes até, mas basicamente é isso, uma formação que cuide do seu corpo, uma formação intelectual, que é a parte de instrução mesmo, estudo, propriamente dito, formação moral, que é a formação do seu caráter, sua busca pelo bem, por aquilo que é certo, a ética, a moralidade. Formação religiosa, que está diretamente ligado a isso também, né? Mas aí especificamente do lado católico, que é onde eu direciono mais. Formação da religião mesmo, né? Do conhecimento da fé e das práticas de oração, jejum, etc., que é o ensino religioso, está diretamente ligado à formação moral. A formação do senso estético está ligada à beleza. E essa formação do senso estético ela é importantíssima, tá? Nós vamos discutir a respeito dela em uma aula específica. A formação imaginativa, a formação do imaginário, que a gente também pode chamar de formação literária. Então, a formação literária e a formação do imaginário são quase a mesma coisa, que é a formação da parte imaginativa da pessoa ou da criança, no caso, dependendo da situação, que vem basicamente da criação de símbolos, né? Da aquisição de símbolos e de possibilidades simbólicas na nossa cabeça, no nosso coração. E isso se dá principalmente através da literatura, das histórias, e isso ajuda muito na construção de conceitos abstratos depois. Então a parte imaginativa ela é muito importante. A literatura e a parte imaginativa. Então tudo isso são partes da formação intelectual, não só da formação intelectual, perdão, da formação integral da pessoa humana, ou seja, da educação como um todo. Então a educação é dividida em todas essas partes aí, formação moral, formação religiosa, formação intelectual, formação do senso estético, imaginário, educação do corpo, né? E tudo mais. Por isso que eu digo formação integral, né? Envolve todas essas facetas, todas essas dimensões, por isso que ela é integral. Ela tem que ser completa, não pode faltar nenhuma delas, por isso ela tem que ser integral. E da pessoa como um todo, em todas as suas dimensões, todas essas dimensões aí explicadas. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma delas. Se você faz uma educação simplesmente moral e você não faz uma parte da formação intelectual bem feita, você vai faltar algumas coisas, vai faltar algumas competências, algumas faculdades, algumas habilidades. Mas se você fizer uma formação puramente intelectual, também vai faltar a parte moral. Então tem que ser tudo junto, trabalhado em conjunto, e a educação é todo esse esforço, né, conjunto em todas essas dimensões da pessoa humana.
A educação moderna fez uma distorção nisso, né? Ela eliminou a educação religiosa, evidentemente. Isso é uma coisa que você não encontra mais nas escolas, não existe mais formação religiosa, simplesmente foi extinguido, abolido. Além da formação religiosa, a formação moral também foi tirada. Hoje em dia, o que se ensina na escola é muito pelo contrário, não a moralidade, mas a imoralidade. Ou então o relativismo moral e coisas desse tipo. Nas escolas ensinam que não existe certo ou errado, ou que certo e errado é uma questão de cultura ou do tempo, isso varia, é subjetivo, é relativo. Então a moralidade é relativa. Então, o ensino na formação moral praticamente destruída também. A formação do senso estético também foi completamente destruída, porque, primeiro, não se ensina boa aquisição de arte dentro das escolas, boa contemplação de arte no sentido do senso estético correto. Então só se ensina arte moderna, basicamente. Então foi destruído o senso estético das crianças, foi completamente destruído. Não se ensina música nem nada do tipo, né? Formação de imaginário também praticamente inexistente, porque não se lê dentro das escolas. Você perguntar para um aluno de uma escola regular, escola estatal ou particular, né, o que eles leem é muito ruim e eles leem muito pouco, então o imaginário deles ficou muito comprometido. Eu mesmo estudei em escola pública a minha vida toda e eu não li praticamente um único livro, né? Para dizer a verdade, eu não li nada. Então a minha formação literária dentro da escola foi zero. Para não dizer que eu não li nada, eu li um romancinho ali de Machado de Assis, mas porque também fui obrigado pela professora por uma questão de um trabalho escolar. Então a minha formação literária se resume a praticamente nada, na época de escola, é claro. Ela veio a ser adquirida depois que eu saí da escola. Então, o imaginário da criança, do jovem, do adolescente, fica completamente destruído, praticamente inexistente, porque ele não tem formação literária, ele não tem símbolos com os quais ele possa construir seus conceitos, as suas possibilidades, etc. Tá? Então, o imaginário completamente destruído, a formação literária completamente destruída. E a única coisa que sobrou foi a formação intelectual, né? A instrução. Só que mesmo isso ainda foi destruído, né? Foi reduzido a uma coisa muito ridícula, muito risória. Mas basicamente o que a educação moderna fez foi reduzir a educação somente para o ensino, para o que eles entendem por ensino, ou seja, formação intelectual. Todo o resto foi ignorado. Formação moral, religiosa, senso estético, imaginário, físico até, de um certo sentido, foi tudo ignorado e só foi mantido o quê? A formação intelectual. E mesmo essa formação intelectual foi corrompida. Então, hoje não se fala mais em educação, se fala simplesmente em ensino, ou seja, foi um reducionismo muito grande, tirou todas essas coisas e foi mantido somente a formação intelectual. E como eu já disse, quando você tira essas partes da formação, você não trabalha a educação como uma formação integral de todas as dimensões, mas trabalha só com uma ou duas, você vai ter uma perda muito grande. E o que nós temos hoje nas escolas é isso. Se trabalha somente a mera instrução, a mera formação intelectual e ainda assim muito pobre, muito insuficiente. Então, a principal característica é que a educação moderna retirou todas essas partes e faz somente a formação intelectual. E mesmo ela, muito deficiente. E hoje em dia a coisa piorou mais ainda. Nós não temos nem mesmo um ensino, o conceito de educação não foi reduzido somente ao ensino, mas foi reduzido de ensino para escolarização. Então, antigamente se falava em educação nas escolas, hoje se fala em ensino, e agora mesmo já está mudando, nós estamos transmutando essa ideia de ensino para a ideia de escolarização. E o que é a escolarização? É o mero cumprimento de formalidades, mero cumprimento de obrigações escolares. Por quê? Porque a lei obriga, a lei manda, e se você não faz isso, você tem uma série de desvantagens. Então, como dizem, né, muito bem, o professor Olavo de Carvalho explica muito bem em uma das suas entrevistas na TV, a educação, né, a escola já não é mais um benefício, mas é a ameaça de um malefício. Ou seja, se você não frequenta, você é ameaçado de ter coisas ruins, de obter coisas ruins na sua vida. Você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir um diploma, né, você não... Então, por medo, as pessoas acabam frequentando, os pais também acabam matriculando os filhos na escola por medo das responsabilidades legais, e acaba se tornando um mero cumprimento de uma formalidade, de uma burocracia,
e as crianças não vão para a escola para aprender, os jovens não vão para a escola para aprender, simplesmente vão lá para assinar a lista de presença e dizer que foram, que cumpriram suas obrigações formais dentro do ambiente escolar. Prova disso é que aqui no estado de São Paulo já existe há muitos anos o que é chamado de aprovação automática nas escolas estaduais, né? Ou seja, o aluno não precisa ter nota para passar de ano, ele é aprovado automaticamente, por isso mesmo, aprovação automática. Basta ele cumprir as presenças necessárias que ele precisa dentro da sala de aula. Então, o Estado não quer mais que o aluno seja um bom aluno, que ele aprenda, que ele tire notas, quer simplesmente que ele frequente as aulas. Então, basta você estar presente na sala de aula, você vai ser aprovado. O único critério de aprovação aqui, no Estado de São Paulo, é a mera presença. Então, o mero cumprimento das suas obrigações, das suas formalidades, né, das suas obrigações escolares. Basta você ir e estar lá sentado na carteira, assistindo o professor falar. Você não precisa fazer suas atividades, você não precisa tirar boas notas. Você vai ser aprovado automaticamente, basta que você tire, né, uma notinha ridícula ali de 5, né, mas mesmo assim ainda pode ser aprovado mesmo com nota baixa. Você precisa basicamente o quê? Estar presente nas aulas, tá? E então isso prova ainda mais evidentemente, mais contundentemente que o que a gente tem hoje nas escolas não é nem mesmo um ensino, mas é uma mera escolarização. Bom, a escola se transformou numa espécie de ferramenta de escolarização, uma ferramenta de adestramento, onde é utilizada com o principal objetivo de doutrinar ideologicamente as crianças, de moldar seus pensamentos, de fazer uma lavagem cerebral mesmo, uma reforma psicológica e moldar os seus comportamentos, seus pensamentos de acordo com aquilo que o Estado deseja. Então, é por isso que é um ambiente tão nocivo. Então, isso está já absurdamente distante do conceito de educação cristã clássica que eu tratei agora há pouco com vocês. Então, a finalidade foi tão distorcida que chegou a esse ponto. Então, nós temos coisas absurdamente diversas. Por isso que as pessoas que estudam através do método de educação clássica mesmo, né, através do modelo de educação clássica, de educação cristã, realmente têm uma educação muito melhor. Porque elas estudam com a finalidade correta, com os objetivos corretos. Estudam para aprender, estudam para saber, estudam buscando sabedoria, buscando a verdade, buscando o bem, buscando a beleza, buscando algo transcendente. E as pessoas que seguem o modelo de educação moderna vão para a escola meramente para conseguir o diploma. Então elas não aprendem nada. E essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Tá? Então espero que vocês leiam direitinho aí esses textos que eu deixei nas lições anteriores. Deem uma olhada nesse diagrama que eu passei aí para vocês também. Na lição anterior, que divide esses dois lados aqui da educação, coloca as características de cada uma delas. Não sei se dá para ver direito no vídeo, provavelmente não dá. Mas o objetivo não é esse, é vocês olharem essa mesma ilustração na outra lição e compreenderem qual é a verdadeira definição da educação, para que ela serve e qual é a sua verdadeira finalidade, sua função. Tá? Esses dois livros tratam das pessoas responsáveis também pela educação, porque hoje em dia as pessoas entendem a educação como um direito. Isso é uma coisa completamente errada, distorcida. A educação não é um direito, é um dever. Todos esses livros que eu citei aqui tratam a educação não como um direito, mas como um dever, uma obrigação que você tem. E o principal responsável pela sua própria educação é você mesmo, né? Então por isso que a gente fala também em autoeducação, em certo sentido. Porque uma pessoa não pode ser educada sem que ela queira, né, contra a sua vontade. Então o principal agente educador é você mesmo, né? Podemos colocar aí que a educação, né, o aprendizado seria um verbo intransitivo, ele começa em você e termina em você mesmo, é você mesmo que faz isso acontecer dentro de você. É como um florescer para uma flor, né, um desabrochar. Você tem ali a flor e ela desabrocha, é um verbo intransitivo, né? A ação começa nela mesma e termina nela mesma, na própria flor, no próprio né, sujeito, na própria substância. Então, a mesma coisa com o aprendizado. Ela começa em você e ele termina em você mesmo. Então, é uma coisa que depende mais de você do que das outras pessoas.
Mas de quem é mesmo a responsabilidade por isso? Quando a gente fala em direito, a gente tem que entender que o direito de uma pessoa nada mais é do que o dever de outra, né? Um dever anterior de outra pessoa. Então, existem pessoas que são responsáveis pela educação de outras. Principalmente aqui a gente coloca na Divini Ilius Magistri, são colocados 3 responsáveis, que é a igreja, a família e a sociedade civil. Ele não usa o termo Estado, tá? Não usa esse termo Estado, responsabilidade do Estado. Usa o termo sociedade civil, que para mim é muito melhor, é um termo muito mais coerente. Então a gente tem que entender que a educação é uma responsabilidade primeiro da igreja, nós como católicos. As pessoas que não são católicas talvez possam discordar em algum grau disso, mas a principal fonte de educação vem da educação moral, da educação religiosa. Até porque o que define essa ideia da formação das pessoas para alcançar o céu, para a transcendência, são aquelas citações bíblicas, né? De que primeiro nós devemos buscar as coisas do alto e depois o resto nos será acrescentado. Então, primeiro nós temos que buscar a salvação da nossa alma, nós temos que buscar ser pessoas boas. E também a ideia de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma, né? Que nós encontramos também essa mesma situação, se não me engano, no Evangelho de São Mateus. Corrija-me se eu estiver errado. Que é aquela ideia de que a gente tem que olhar primeiro para a transcendência e depois para a imanência. Então, de que adianta você ganhar o mundo, você ter milhões de diplomas, muito dinheiro, status, se você perde a sua alma. Então, o primeiro objetivo é a gente buscar o bem e o céu. Tá? A educação cristã consiste principalmente nisso e depois nas outras coisas, na formação intelectual, e aí vem as outras coisas, tá? Então, aí a responsabilidade vem primeiro pela igreja, depois da família, evidentemente, porque o filho, né, a criança, ela surge ali no seio da família, então ela não pertence ao Estado, como muitos dizem, né? Inclusive o Catecismo da Educação traz alguns textos falando a respeito dos revolucionários e como eles encaram essa questão. E eles dizem que o filho é uma propriedade do Estado, que os pais são muito estúpidos para educar os próprios filhos, né? O filho é uma propriedade do Estado, tem que tirar os filhos dos pais e educar eles na escola, de acordo com as diretrizes do próprio Estado. E isso é uma distorção absurda, né? Os filhos pertencem à família, né? Então eles têm que ser educados pela família, de acordo com aquilo que a família acredita ser o correto, né? Então, a educação cristã no nosso caso. Então, primeiro a igreja, depois a família, e aí depois a sociedade civil vem e completa o que a igreja e a família não conseguem fazer em algumas situações. Então, um vai só completando o que o outro não consegue de acordo com as suas potencialidades, certo? Então, primeiro a igreja, depois a família, depois a sociedade civil. E o Catecismo da Educação traz uma coisa bastante parecida. Ele coloca ali a família como o pai e a mãe, a igreja como a figura do sacerdote, do padre, e também da comunidade como um todo, e coloca ali os professores também e o Estado. Tá? Então ele vai tratar sobre 4 coisas, né? A igreja, a família, os professores, a escola e o Estado. Então ele trata com um pouco de diferença aí, mas é basicamente a mesma coisa também, né? Igreja, família e sociedade civil, através dos professores e do Estado, das escolas e do Estado. Para quem faz homeschooling, aí não existe professores, ou pode ser que seja um professor particular, alguma coisa do tipo, né? Mas não vai existir escola, pelo menos, né? E a sociedade civil contribui com isso de alguma maneira ou de outra, porque os filhos não são educados dentro de uma bolha, né? Eles vivem dentro de uma sociedade, dentro de uma realidade, e essa realidade também forma-os. Então é importante saber ao que expor os seus filhos também, e ao que expor-se quando a educação se trata de você mesmo, da sua autoeducação. Tá? Então a responsabilidade da educação, principalmente se você já é adulto, se você já é crescido, está buscando a sua própria formação, a sua própria educação, a primeira coisa que você tem que entender é que a educação não é somente formação intelectual, também é formação moral, também é formação religiosa, também é formação do senso estético, imaginário. Tudo isso consiste na educação, conjunto de todas essas coisas. E a responsabilidade da sua educação é mais sua do que de qualquer pessoa. Tá? Então, no caso de uma criança, evidentemente a educação dela depende mais dos pais, da igreja, né, da família, e em alguma medida da sociedade civil também. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso. Vamos parar por aqui nessa aula. Vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo.
Até mais, fiquem com Deus.